Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que é ciência? Uma crítica a Natália Pasternak. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo como QR Code na tela do vídeo. Note, a cientista Natália Pasternak ficou muito conhecida, né, durante a pandemia por defender vacina, por defender que para curar Covid tem que ter indicação médica, para usar máscara, por dizer que cloroquina não cura Covid e dar algumas outras contribuições mais profundas. Ela lançou um livro e que gerou muita polêmica, porque inclusive foi feita uma jogada de marketing muito boa, que é homeopatia, psicanálise, não sei o que, não é ciência. E você joga a psicanálise no meio, o Brasil tem muito psicanalista, tem uma tradição muito forte de psicanálise, né? O negócio já roda, já gera polêmica, aí já vende livro e não sei o que, e por aí vai. E ela deu entrevista para o Opera Mundi. No começo da entrevista, o Breno Altman faz o básico do jornalismo, que é perguntar o que ele entende por ciência, porque a partir do momento que ela diz tem um bocado de coisa, é pseudociência, é bobajada, você precisa compreender o que a pessoa está entendendo por ciência para dizer que algo não é ciência, né? É pseudociência ou bobajada, como ela diz. E aí, vamos fazer um debate aqui sobre o que é ciência, gente, porque, adianto, a definição da Natália Pasternak é horrível. Vamos lá, vamos encarar isso aqui. Ai, vai ser difícil, viu? O que é ciência, na sua opinião? Qual é a marca de corte para decidir o que é científico e o que não é científico? Que pergunta básica que os filósofos da ciência estão se debruçando aí há anos. Se você quer que eu responda em 2 minutos, Breno. Bom, a gente usa no livro, e acho que com isso eu consigo responder essa pergunta rapidamente, uma definição prática para separar o que é ciência e o que é pseudociência. E não uma definição filosófica que daria ali um outro livro inteirinho só sobre isso, como vários autores de filosofia, inclusive, já fizeram. Então, o que a gente usa no livro é uma definição. Veja, o problema já começa a separação entre uma definição filosófica e uma definição prática. Toda definição filosófica do que é ciência tem como consequência um desdobramento prático operativo. Que a partir do momento, sei lá, vamos imaginar, só para dar um exemplo para vocês, eu defino que isqueiro, tem um isqueiro aqui, eu defino que isqueiro é um objeto de formatos diferentes com capacidade de gerar fogo a partir de conter alguma substância inflamável e mecanismos de geração de faísca. Beleza. Isso é uma definição teórica, e aí eu faço um debate sobre como surge o isqueiro, para que existe o isqueiro, por que o isqueiro e não o fósforo, etc, etc, etc. A partir do momento, eu vou ter um mecanismo prático operativo para entender cada objeto em particular se ele é um isqueiro ou não. Então, toda definição filosófica, uma definição teórica de algo, tem um operativo prático. A sabedoria popular tem o costume de dizer que na prática a teoria é outra. Ela chama atenção para a dissociação entre teoria e prática. Então, por exemplo, quando a gente traz uma definição teórica de democracia, a gente olha para o que a gente vive, a gente costuma dizer que não é bem assim, na teoria a prática é outra e por aí vai. Mas isso, normalmente, é um problema idealista da teoria. Se a teoria não consegue compreender a prática, isso significa que a teoria está errada, porque a teoria deveria ser um elemento de compreensão da realidade. Claro que a dinâmica da realidade é sempre mais acelerada, por assim dizer, que a teoria. Então, é por isso que a gente está em constante reflexão, em constante estudo, em constante produção, para ir acompanhando as mudanças do real, as mudanças da realidade. Então, em algum sentido, a produção teórica é sempre um esforço constante de maior aproximação possível da compreensão do real, sabendo que a complexidade da realidade vai sempre estar um passinho à frente da teoria. Mas a teoria ela deve explicar a realidade. Ou seja, toda produção teórica, se de boa qualidade, tem necessariamente uma dimensão prática, seja para você compreender
o que é o mundo, seja para você agir de acordo com essa compreensão. Então, essa definição entre uma noção prática e uma noção filosófica, como se a noção prática não tivesse embutida uma noção filosófica também, é errada, né? Já começa errado. Isso me lembra, inclusive, aquela lógica de dizer que ideologia tem uns outros, né? Então, o anarquista, o ecossocialista, o comunista, o socialista, o social-democrata, ele é ideológico. O liberal não é ideológico, né? O liberal não. O liberal ele não tem ideologia, ele é técnico, né? A ideia de que existe uma técnica em separada da ideologia. A Natália faz basicamente isso. Não, existe uma definição prática, dá para chamar inclusive de técnica, e não é filosófica, não é ideológica, percebe? Tipo assim, já começa problemático. E aí vocês vão ver como esse começo problemático faz com que o Breno faça uma pergunta depois, que a Natália se surpreende com a pergunta e mostra, inclusive, uma pouca compreensão profunda do próprio debate que ela se propôs a fazer. Definição prática que mostra para o leitor que existem várias práticas, doutrinas, teorias que se fingem de ciência, mas não são. E por fingir-se de ciência, a gente entende aquelas práticas que tentam usar a linguagem científica para explicar alguma coisa sobre como o mundo funciona. Então, teorias sobre como o mundo físico funciona, como o corpo humano funciona, como a gente responde a doenças, como a mente humana funciona, são teorias, práticas, doutrinas que tentam explicar. E ao explicar, elas usam uma linguagem científica, elas querem a grife da ciência, mas elas não querem passar pelo crivo do método científico, pelo rigor metodológico que as ciências, em geral, se submetem. Então, elas querem parecer ciência sem ter o trabalho de realmente fazer ciência. Mas o que seria esse método científico? O método científico seria um processo de investigação empírica da realidade que busca respeitar evidências. Então, esse método que busca uma investigação da realidade, ele pressupõe o que a gente chama de atitude científica. Gente, método é a investigação empírica da realidade que busca e tal. Veja, o que é empiria? Empiria, gente, é o dado mais imediato, sensitível, a realidade mais transparente, uma coleta bruta de dados. Então, vou dar um exemplo concreto e objetivo para vocês. A gente pode chegar à conclusão, a gente pega os dados de violência policial. Aí a gente vai olhar que a polícia mata majoritariamente jovens, negros, né, e homens. Aí a gente, pegando só os dados empíricos, vai chegar à conclusão que, pelos esses dados, a polícia, na verdade, ela tem problemas com jovens, ou com negros, e com homens. E que o problema é que a gente precisa pensar como a gente vai convencer a polícia, ou educar a polícia, ou aumentar a pena de prisão de crimes da violência policial contra jovens, homens e negros. Só que, veja, isso é um dado superficial, porque isso não explica os mecanismos de legitimação social, política, institucional, ideológica que fazem com que a polícia atire majoritariamente mais em jovens negros e não atire em jovens brancos. Que a polícia atire muito mais em pessoas negras, trabalhadoras e não de classe média. Afinal, se a gente for olhar, por exemplo, os currículos, a maioria das academias de formação das polícias já tem lá a disciplina de direitos humanos, tem tudo isso nas apostilas e tal. Embora nos cursos de formação, normalmente os instrutores falam o exato contrário, isso já está no currículo, percebe? Ou então aumentar as punições em caso de violência policial. Não, mas veja, a punição para um policial que mata já está no Código Penal, não é baixa, sabe? Tipo, olhando só os dados, você tem um começo do problema. A investigação empírica, ela dá o começo do problema. Ela não dá resposta, ela não explica de maneira mais complexa, ela não faz com que você entenda o fenômeno. Normalmente, inclusive,
A investigação empírica é o começo da investigação científica ou parte da construção teórica de explicação do problema. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, nesse exemplo da violência policial. O Orlando Zacconi, no livro dele Indignos de Vida, que é a tese de doutorado, ele vai investigar, ele pegou os dados, né, da violência policial no Rio de Janeiro. Aí ele viu que a polícia mata majoritariamente em ambientes de favelas, de morros. Aí ele não só parou nesses dados, ele foi investigar os mecanismos políticos, ideológicos e institucionais que fazem com que tenha-se uma construção, tanto na polícia como fora dela, de ler a favela como um lugar por essência violento, como um lugar como se fosse um território inimigo a ser invadido e conquistado, e que legitima a priori e a posteriori, depois que a morte acontece, que o policial seja violento na favela. Ou seja, o dado de que a polícia mata muito nas favelas e que a maioria das mortes realizadas pela polícia é numa favela, isso é um dado empírico que não responde a várias perguntas, que não faz que você entenda o processo. Mas ele pode ser o começo da investigação ou pode ser, inclusive, a comprovação empírica de uma tese teórica, que tem que ser explicada, formulada teoricamente. O dado por si só ele não diz nada, gente. Sabe? O dado por si só não diz nada. A gente pode dar vários outros exemplos. Por exemplo, hoje, segundo as pesquisas, né, Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, tem apoio majoritário na classe trabalhadora de São Paulo, né, dado o nível de aprovação dele. Isso significa que o governo Tarcísio é um governo que está atendendo aos interesses da classe trabalhadora? É um governo que está sendo bom para a classe trabalhadora? Não. Mas tem um dado aqui empírico mostrando, ó, o cara tem mais de 60% de aprovação, né? Então a gente precisa explicar por que se dá esse dado empírico sem chegar a uma conclusão simplista a partir dele. Ah, não, então se Tarcísio tem a aprovação da classe trabalhadora é porque ele está fazendo um bom governo para a classe trabalhadora? Não. Além do que, a própria evidência em si, ela precisa ser trabalhada, porque a evidência também não é algo que fala por si só, e a evidência, em vários aspectos, ela pode ser enganosa. Vou dar outro exemplo para vocês. Os Estados Unidos trabalhavam durante o começo dos anos 40, 50, com a tese que pensava o confronto militar fundamentalmente a partir da dimensão técnico-militar. Então, que exércitos são mais bem preparados, treinados, equipados e por aí vai. Ou seja, se trabalhava uma visão de que basicamente ganhava a guerra quem tinha a marinha, o melhor exército, melhor aeronáutica, a melhor capacidade de bombardeio, de munição, de capacidade de logística, linha de suprimento e por aí vai. Isso teve que ser transformado e modificado radicalmente porque a vitória da China na Guerra Civil Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Argélia, a guerrilha em Cuba, as guerrilhas na África e as guerrilhas que pipocaram por todo o canto durante o século XX, provocaram uma mudança radical. Se percebeu que a Primeira Guerra Mundial indicava um tipo de conflito militar em que, sim, o elemento técnico-militar tinha um papel, uma preponderância muito grande. Mas surgiu uma nova forma aqui de guerra, principalmente nos países colonizados, que muda as evidências que a gente tinha antes da teoria. Então, a gente precisa reconfigurar a nossa teoria, precisa reconfigurar a leitura teórica. Então, é bem conhecido, acho que todo mundo que fez faculdade de antropologia, de ciências sociais, já viu essa afirmação, que os Estados Unidos, a partir dos anos 50, recruta um exército de antropólogos e de sociólogos para estudar os movimentos de guerrilha em África e Ásia, para entender como é que esses caras estavam conseguindo vencer, para reconfigurar sua estratégia militar, sua estratégia de dominação, porque tem alguma coisa nova que nossas evidências antigas estão desatualizadas, não servem mais para explicar essa realidade. Isso significa dizer que tanto a evidência quanto as estatísticas precisam de um constante tratamento teórico, porque a realidade ela não grita, ela não é transparente, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser decifrada, é preciso passar
da aparência, a essência dos fenômenos. É preciso compreender sua historicidade, sua dinâmica. É preciso ver o que não é aparente num primeiro olhar a partir de um trato teórico, de um trato filosófico, de um trato conceitual da realidade. Ciência, sim, tem estatística, ciência tem evidência, mas se ciência fosse só estatística e evidência, inclusive poderia aposentar os cientistas há muito tempo, porque o trato de estatísticas e o trato de evidências, as máquinas conseguem fazer isso melhor que qualquer mente humana há mais de 50 anos, desde o surgimento do computador. Nenhum ser humano consegue compilar tantas estatísticas ou tantas evidências como uma máquina. Só que até agora, talvez isso mude com a inteligência artificial, nenhuma máquina foi capaz de dar um tratamento teórico, conceitual aos dados, às estatísticas, às evidências mais chamativas, imediatas dos fenômenos, né? Que é estar disposto a mudar de ideia diante de novas evidências e da crítica dos pares. Você submeter a sua hipótese, os seus resultados para análise da comunidade científica e dos seus pares e estar disposto, então, a mudar de ideia diante de novas evidências que apareçam. Isso, basicamente, é o que a gente entende por uma atitude científica e por método científico. É claro que não é qualquer evidência ou qualquer crítica dos pares, são críticas embasadas e evidências bem apresentadas. Então, não é dizer, mas saiu um paper aqui, pronto, todo mundo muda de ideia. Assim, a gente consegue construir consensos científicos, como, por exemplo, o consenso científico de que o aquecimento global é real e é causado por atividade humana. Daria para derrubar esse consenso científico? Teoricamente, sim, mas você precisaria apresentar evidências extraordinárias e extremamente bem embasadas, porque é algo que já está muito consolidado dentro da ciência e que foi baseado em pesquisas que foram feitas com rigor metodológico. Gente, é outra compreensão muito pobre e problemática. Vamos dar 2 exemplos para vocês. Durante décadas foi um consenso de que pessoas negras eram inferiores intelectualmente a pessoas brancas, né? O chamado racismo científico. Alguém pode dizer, Jones, mas isso era falsa ciência. Não, mas tinham técnicas ali. Tinham técnicas, inclusive, de reunir estatística, tinha técnicas, inclusive, de pegar evidências. E aí veja o que significa tratar evidências como ciência. Você pegava, por exemplo, o conjunto dos povos de África e via que eles tinham, por exemplo, menos desenvolvimento industrial e produtivo do que as civilizações que estavam em capitalismo industrial na Europa, como a Inglaterra e a Bélgica. A conclusão disso para alguns é que se os europeus têm um modo de vida mais complexo, com maior uso de ciência, de tecnologia, com uma vida mais diversificada do ponto de vista industrial, produtivo, filosófico, claro que eles são mais inteligentes, claro que eles têm mais intelecto, claro que eles têm capacidade cerebral maior. Assim como foi consenso científico também, inclusive por mais de 90 anos, que a partir de uma certa antropologia colonizada e eurocêntrica, e os povos ditos primitivos também eram inferiores, né, aos povos das civilizações capitalistas e industriais. Também tinham técnicas de pesquisa, também tinham formas de métodos quantitativos, qualitativos, manejo de dados e por aí vai. O que a Natália está fazendo é desconsiderar a importância que se tem as relações de poder, as disputas políticas na construção da verdade científica, né? É um debate, gente, que é até difícil, viu? Porque você pega Marx e Engels, tá eles debatendo a luta de classe e a produção de ciência, e como a luta de classes interfere na produção de ciência. Você pega Michel Foucault, tá ele debatendo a relação saber-poder. Você pega Pierre Bourdieu, tá ele debatendo a intersecção entre campo político e campo científico e como um interfere no outro. Você pega, enfim, todo o debate sobre colonialismo cultural, todo o debate sobre universidade na periferia, sobre os interesses da ciência, sobre os interesses do poder econômico das diversas classes na conformação da produção científica e por aí vai. Então, a Natália, quando ela fala de comunidade científica, como elemento validador da ciência,
Em certo ponto, sim, é verdade. É necessário você pensar a existência de uma comunidade científica como elemento que vai dar uma legitimidade social, inclusive fazer avançar em vários aspectos a fronteira do conhecimento científico. Só que essa comunidade científica ela não é neutra, ela não é pura e simplesmente ciência, ela é atravessada por relações de poder, por luta de classes, por relações internacionais, pela dinâmica do sistema imperialista. Então, os consensos científicos, eles são sempre provisórios, não só porque a realidade está mudando e é necessário ir constantemente revendo teses, posições, conceitos, categorias, mas também porque há entrecruzamentos, né, entre a comunidade científica e os diversos interesses econômicos e conjunturas econômicas que mudam, percebe? Que são variáveis, que são cambiáveis. A antropologia deixou de ser majoritariamente racista e eurocêntrica em muitos aspectos, né? Porque hoje ninguém sustenta mais a tese de que os povos africanos são atrasados ou também menos capacidade de se autogovernar do que os povos da Europa. Isso não aconteceu só porque os antropólogos começaram a pensar melhor. Isso aconteceu também porque no pós-Segunda Guerra Mundial começou uma revolução anticolonial de proporções mundiais que colocou em questão, que colocou em xeque vários dogmas que estavam estabelecidos, várias ideologias do mundo como era organizado até então. Houve uma transformação política, uma transformação material, prática, que forçou várias comunidades científicas, várias disciplinas, várias universidades, vários pensadores a rever o que era naturalizado 20, 30 anos atrás, antes de começar o processo de colonização em África, em Ásia, né? Então, também é uma concepção muito reducionista, muito pobre. E tudo isso, veja, está caminhando para uma visão positivista de ciência, viu? Uma visão positivista e reducionista de ciência. Vá reparando já na pergunta que o Breno vai fazer. Professora, uma das críticas ao seu livro é de que ele poderia ser compreendido como um resgate do método positivista de Augusto Comte, segundo o qual a ciência estaria diretamente subordinada aos fenômenos da natureza, estudados especialmente pela física e a biologia, que também deveriam determinar a metodologia das ciências sociais, superando estágios anteriores do conhecimento, que para Comte eram a religião e a filosofia. A senhora acha essa crítica pertinente? A senhora Nossa. É uma positivista? Que viagem, Breno. A gente nem menciona positivismo e muito menos Comte. No que bobagem. E não, a gente fala inclusive de filósofos da ciência como Lee McIntyre, que justamente deu essa definição de atitude científica. Uma das nossas fontes, não exatamente para o que bobagem, mas para o nosso trabalho como divulgadores de ciência no Instituto Questão de Ciência, sempre foi Helen Longino, por exemplo, que é uma cientista social e que principalmente se dedicou à sociologia da ciência, colocando a ciência dentro de um contexto social, de um contexto histórico. Então, não, no livro não tem nada de positivismo de Augusto Comte. O livro traz uma definição prática para que o leitor possa entender que algumas práticas que se dizem científicas não têm o aval da ciência. E essa definição prática é justamente para fazer com que a informação correta, a informação baseada em ciência, circule e que pessoas que não têm aí um background em ciência tenham acesso a essas informações escritas de uma maneira fácil, uma maneira didática, ou uma maneira sem jargão, para que qualquer público não especialista possa entender. Apenas a natureza poderia ser estudada de forma científica, a sociedade e o comportamento. Veja, eu não comentei nada nessa resposta porque o desdobramento dela vai vir agora. Ela só nega que tenha positivismo e tal, não sei o quê, e aí cita dois autores que eles usam, e aí diz de novo esse negócio de compreensão prática, diz que é uma coisa para leigos, sem background na ciência. É muito comum, inclusive, essa ideia de você errar teoricamente e você dizer que você está querendo ser didático para as pessoas, né? Está querendo ser acessível. Eu, no vídeo, inclusive, do Henri Bugalho, né, que eu debato com ele, né,
o que é filosofia, uma resposta para Henri Bugalho, mostrei que o Henri usa muito isso, né? Na desculpa de ser didático, você comete erros teóricos. Ah, não, mas eu estava só sendo didático. Mas repare bem a resposta agora, aí a gente tem essa questão do positivismo. O comportamento humano, por exemplo, poderiam ser analisados por uma abordagem científica, por uma atitude científica? Certamente, a ciência social traz hoje abordagens baseadas em métodos, inclusive quantitativos, para estudar atividades sociais, comportamentos sociais. A psicologia traz métodos quantitativos também e estatísticos para estudar comportamento humano, a antropologia, mesmo a história, os historiadores vão ativamente buscar evidências sobre os fatos que eles estão pesquisando. Então, todas as áreas do conhecimento, elas vão usar um método científico de respeito às evidências. Isso não quer dizer que o método científico seja um pacote fechado que cada área do conhecimento tem que usar sem fazer nenhuma modificação, alguma adaptação específica para a sua área. Não é uma caixinha, não é todo mundo que vai usar um teste clínico randomizado, controlado com um grupo. Gente, quando a Natália vai responder, ela bota positivismo para fora. O Augusto Conte, para quem não tá ligado, o Augusto Conte, ele pensava as ciências sociais a partir do paradigma das ciências da natureza, inclusive chamava a sua sociologia, a sua teoria de física social. Ele pensava a constituição de uma sociologia baseada no método da física, né, da química, das ciências duras. Então, veja, pensar as ciências humanas como métodos espelhados da física, da química, da biologia, da bioquímica, é sim uns traços característicos do positivismo. Imaginar que método científico é uma forma de agrupar estatísticas, dados, elementos quantitativos, evidências, é sim positivismo. Veja, a Natália Pasternak, ao responder a pergunta sobre ciências humanas, ela fala assim, elas são ciências, afinal, elas trabalham com métodos quantitativos, com evidências, com estatísticas. Em nenhum momento ela consegue perceber o trato teórico, porque eu repito, gente, compilar estatísticas, compilar elementos quantitativos, qualquer computador faz isso há mais de 50 anos. Inclusive, é bem simples pensar isso. Você que fez mestrado ou doutorado, ou que vai fazer, se você chegar qualquer projeto de mestrado ou doutorado em que seu trabalho consista pura e simplesmente de reunir um conjunto de dados quantitativos, um conjunto de estatísticas e um conjunto de evidências sem um tratamento teórico, sem uma fundamentação teórica, seu trabalho não vai ser aprovado, porque isso não é considerado ciência, percebe? Isso é considerado parte da pesquisa. Você que fez sua monografia e tal, assim, é a mesma lógica, né? Tem que ter necessariamente, gente, por exemplo, um capítulo em que você vai debater o marco teórico, a fundamentação teórica. Ó, que fundamentação teórica eu estou usando? Que marco teórico, que marco conceitual eu estou usando para tratar os dados? Ninguém considera, nas universidades, inclusive, trabalho científico, você só reunir estatísticas, só reunir evidências, só reunir dados. Eu lembro, por exemplo, um amigo meu, Júlio César, ele fazendo a tese de doutorado dele, né? Ele teve que fazer entrevistas porque ele estava estudando a sociabilidade de alunos LGBTs em escolas. Aí ele pegou vários depoimentos e tal. Veja, gente, ele pegar os depoimentos é parte da pesquisa em campo. Ele pegou os depoimentos. A partir do momento que ele tem aquele material bruto, ele vai dar um tratamento teórico, vai dar uma análise teórica naquilo ali. Então, o trabalho dele é científico, não porque tem dados quantitativos, né? Mais de 30 entrevistas, ou porque tem evidências ali contidas diretamente na fala das pessoas entrevistadas, né? Evidências do que é o fenômeno da homofobia nas escolas. É científico porque ele submeteu esses dados a um tratamento teórico para chegar numa conclusão que não estava dada desde já, só justaposicionando as entrevistas. Então não basta só... tipo assim, se você só lê as entrevistas dele,
você não vai alcançar a conclusão teórica que está ali, porque a conclusão teórica dependeu de um trabalho de formulação, de reflexão, de produção analítica, categorial, percebe? Então, sim, a Natália Pasternak trabalha com a definição positivista de filosofia, uma definição reducionista, uma definição, inclusive, tecnocrática, que acha que ciência é dados, ciência é números. E aí morreu. Sendo que, gente, dados, números, estatísticas, métodos quantitativos, evidências, são uma parte da investigação científica. E é claro que as ciências humanas não podem fazer experiências laboratoriais. E mesmo as ciências humanas, quando fazem experiências que seriam mais próximas, experiências laboratoriais, como, por exemplo, o trabalho com grupos focais. Quando você vai fazer pesquisas eleitorais, né, você pode fazer um trabalho com um grupo focal. Você pode fazer uma pesquisa ali direcionada, num contexto direcionado, meio que controlando mais ou menos as variáveis para você tirar um resultado específico. Mas mesmo essa pesquisa focal, ela precisa, por exemplo, de tratamento teórico. Porque eu posso imaginar, vamos lá, eu quero saber se o meu discurso eleitoral, por exemplo, ele é agradável para as mulheres. Aí eu pego um grupo de 10 mulheres, uma evangélica, uma católica, uma ateia, 3 jovens, 3 mais velhas, 3 adolescentes, 4 com ensino superior, 5, faço uma divisão ali de um grupo focal, mais ou menos tentando representar o que é o conjunto das mulheres brasileiras. E aí submeto, né, o material para elas lerem, darem opinião, debaterem, escreverem o que acharam do discurso. Aí recolhi esses dados, né, desse grupo focal, beleza. Então eu tenho ali uma expressão do que aquele grupo com as características selecionadas achou do meu discurso eleitoral. Isso por si só também não é ainda uma análise científica. A partir do momento que eu montei esse grupo focal com as variáveis que eu quero, com a amostra que eu quero, no cenário que eu quero, eu agora vou interpretar teoricamente os resultados desse grupo focal. Porque ninguém, por exemplo, contrata uma consultoria em ciência política que vai ter como um grupo focal e na hora de entregar o trabalho, o cientista político faz assim, ó, aqui, ó, toma aqui o resto do grupo focal, ó o que falar aqui de tu. E foda-se, assim. Não, pô, tem que ter, sabe, uma análise teórica das respostas obtidas no grupo focal. Em suma, gente, não existe ciência sem reflexão teórica e categorial. Isso nas ciências humanas, mas até na física, gente, até na astronomia, até nas ciências que não são humanas, há uma reflexão teórica, há uma reflexão, inclusive, conceitual. Há hipóteses a serem formuladas, inclusive prévias a elementos estatísticos, a experiências laboratoriais e por aí vai, que vão ser comprovadas também. Então, tipo, é ruim, desinforma, é reducionista, é uma visão cientificista pobre do que é ciência, percebe? É quase como de você pegar o senso comum de uma prática laboratorial e elevar isso a uma teoria do que é a ciência. Dando um exemplo da violência policial de novo, é quase que como você perguntar, sei lá, para um policial médio, qual é o problema da segurança? O problema da segurança é que as pessoas passam pouco tempo preso e não podem matar. Dependendo do policial, você é bolsonarista, pode falar um negócio desse. Aquilo, inclusive, pode até fazer sentido na experiência mais imediata dele, mediada por uma certa ideologia, né? Que ele pensa assim, porra, se a gente prende os bandidos ficar tudo preso, se a gente matar todos os bandidos, não tem mais bandido. Não, beleza. Até fazer sentido na experiência imediata dele. Só que isso não é, né, a realidade, isso não é uma explicação científica do fenômeno. A mesma coisa, você está pegando uma cientista, está transpondo uma experiência laboratorial muito limitada, como se isso fosse método científico, sabe? Isso está errado, isso é ruim, enfim. Placebo, mas é uma questão de respeito às evidências e, em geral, todas as áreas do conhecimento que incluem uma investigação vão ter esse respeito pelas evidências. Se a psicologia ela obedece ou pode obedecer a esse método, a essa atitude científica, por que no livro a psicanálise que é classificada como pseudociência?
Porque a psicologia, como área do conhecimento, tem maneiras de testar desfechos clínicos. A psicanálise, ela se coloca, na verdade, como três grandes vertentes, e a gente coloca isso no livro de uma maneira bastante clara. É uma maneira, uma teoria para explicar a mente humana, é uma atividade clínica, então é um tratamento clínico também, e é uma visão de mundo, é uma maneira para interpretar o mundo. Tanto que a gente vê a psicanálise sendo usada para explicar acontecimentos globais, até a gente vê psicanálise sendo usada para explicar a guerra da Ucrânia. Dentro dessas três vertentes, e que a psicanálise se diz, então, uma grande teoria para explicar tudo isso, existe, principalmente na questão do desfecho clínico, uma maneira de testar, que é como a psicologia também testa os seus desfechos. E nisso, a psicanálise não consegue separar o que realmente é efeito da teoria da psicanálise ou efeito simplesmente da conexão do terapeuta com o paciente. E a gente tem, então, vários trabalhos científicos que mostram isso. Ou seja, a teoria que o psicanalista estaria usando é o que menos importa. O que importa para o desfecho clínico é a conexão com o paciente. Então, a gente mostra no livro justamente que isso invalida a teoria da psicanálise. Não é uma questão de dizer, mas eu faço psicanálise, eu gosto, eu me sinto melhor, funciona para mim. Mas não por causa da teoria que está sendo usada. E, claro, tem vários problemas na psicanálise históricos que a gente mostra, que são referenciados por trabalhos feitos por historiadores que se debruçaram sobre a história de Freud, que é o considerado pai da psicanálise, e que encontraram indícios muito, muito fortes de fraude, adulteração de resultados, que mostram que, infelizmente, os pacientes que Freud diz que tratou e curou, a história é um pouquinho diferente, mostra que ele fraudou prontuários, ele mentiu sobre a cura dos pacientes, ele não curou tanta gente quanto ele diz que sim, e não foi exatamente do jeito que ele falava. Isso foi feito com trabalho de historiadores que apresentaram aí documentos históricos e fatos e que a gente acha importante que sejam conhecidos por uma população que, de repente, nunca ouviu falar disso antes, porque a literatura sobre isso em português não é muito ampla. Se você compara com a literatura em língua inglesa, tem vários autores que já se debruçaram sobre psicanálise com muito mais detalhe do que Carlos e eu. A gente fez ali um pequeno compilado. Vamos começar pelo final, né? Primeiro tem uma condescendência, uma soberba, quer dizer assim, não, é porque várias coisas em língua inglesa sobre a psicanálise, não traduzidos, os brasileiros não sabem, tal, e aí nós vamos trazer as luzes. Tipo, eu acho esse argumento muito ruim. Eu acho que é válido, sim, quando for o caso, você apontar, por exemplo, a ausência de material em português, mas não você fazer disso, estou trazendo as luzes aqui para vocês porque não tem material em português. Dito isso, veja, qual é o argumento da Natália? O argumento da Natália é que psicanálise não é ciência porque seus resultados clínicos, sua clínica não é quantificável. É isso. Porque a partir do momento que ela diz e a importância da conexão, né, psicanalista-cliente na clínica, e que essa conexão é um elemento central do processo, entre aspas, de cura, muitas aspas aqui, ela está reclamando da importância que se tem na teoria da clínica psicanalítica, da intersubjetividade. E aí, dado essa importância da intersubjetividade no espaço da clínica, é muito difícil você quantificar aquilo ali. Por exemplo, não dá para você quantificar em quanto tempo de escuta psicanalítica a pessoa vai ficar curada em todas as aspas, porque a ideia de cura, inclusive, enfim, nem é bem isso o objetivo da psicanálise. Então, é muito difícil você quantificar isso, não tem como você estabelecer uma regra, uma métrica nisso. Então, se você não dá para quantificar, não é ciência. Porque não dá para você elevar ao padrão de métodos estatísticos, né, de dados quantitativos. Então, essa é a pior crítica que existe à psicanálise, né? Inclusive, recentemente, eu comprei o livro do Lavra, do Georg Politzer,
Uma crítica à psicanálise, bota aí na tela, Maxwell. Aquilo sim é uma crítica à psicanálise. Você pode concordar ou discordar. Mas assim, porra, tem, né? Fundamento e tal, não sei o que. Tipo, é bom. E aí, quando ela vai criticar o Freud, veja, o problema dela é que supostamente o Freud falseou resultados de prontuários e números estatísticos de quantas pessoas foram, entre aspas, curadas. Então, os dados estatísticos que eles manejavam não estão bons. Em suma, para concluir, toda essa primeira parte da entrevista é a Natália tentando dar uma definição do que é a ciência, explicar o que é ciência, o que é método científico. Como a gente viu, a definição pobre é uma definição reducionista, é uma espécie de reflexo primário da prática laboratorial, é achar que fazer ciência está no microscópio, olhando o micro-organismo, ou fazer uma combinação de alguma fórmula bioquímica e os testes para chegar à combinação certa e achar que ciência se resume a isso e não consegue compreender um elemento básico, né? Ao menos na entrevista. Gente, pode ser que no livro seja melhor? Pode ser, tranquilidade. Ah, não, Júnior, mas aí eu li um artigo da Natália e do outro autor e aí eles debatem muito melhor. Ah, não, Júnior, eu comprei o livro e o livro debate muito melhor. Não duvido, viu, gente? Perfeito. É isso. Não duvido. Não estou dizendo para não ler, nem nada. É isso. Tranquilo. Na entrevista, uma definição pobre, uma definição reducionista, uma definição simpositivista, que faz uma redução das ciências humanas às ciências da natureza, né? E da própria ciência da natureza, das próprias ciências duras, tem uma concepção bem reducionista, quase que caricaturalmente laboratorial. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.